Enquanto comemos hambúrgueres Krispy Kreme, enquanto comemos doces das caixas do supermercado, a torneira continua aberta. E o que uma dieta à base de plantas faz é abordar a raiz do problema. Finalmente, estamos a fechar a torneira para que não tenhamos de continuar a esfregar o chão. Bom dia a todos, o meu nome é Anthony Lim e eu sou médico de família certificado e sou também advogado licenciado para exercer no estado da Califórnia. E trabalho aqui na True North e sou um dos 3 médicos, junto com o Dr. Michael Clapper e o Dr. Peter Sultana. Também trabalho como diretor médico do programa McDougall, que está sediado aqui em Santa Rosa. E por último, trabalho em part-time no Departamento de Medicina Familiar da Kaiser Permanente, em Santa Rosa. Atendo pacientes durante meio-dia por semana e também dou lá aulas de alimentação à base de plantas. É um grupo de apoio mensal e foi iniciado por um cardiologista, o Dr. Sanford Warren, há 6 anos atrás. E tenho orgulho em dizer que é o grupo com mais inscritos em todo o Kaiser Santa Rosa. Temos entre 40 a 60 pessoas a fazer as aulas mensalmente. O meu objetivo hoje é dar-vos uma introdução a uma alimentação integral à base de plantas. E especificamente, o que é uma alimentação integral à base de plantas, por que deveria eu adotar esta forma de comer e como é que posso começar. E antes de mergulhar nestas questões, eu queria explicar porque estou tão apaixonado por este movimento à base de plantas e porque consigo dizer que acredito verdadeiramente que daqui a 40 anos vou continuar a transmitir a mesma mensagem. Eu tive formação médica tradicional. Formei-me na Faculdade de Medicina de Boston, de 2006 a 2010. Depois disso, vim para Santa Rosa e formei-me na Residência de Medicina Familiar de Santa Rosa, de 2010 a 2013. E durante esses 7 anos de faculdade e residência de medicina, o sucesso era isto assim. Para mim, o sucesso era ter um paciente com diabetes tipo 2 e ajudá-lo a trazer os seus níveis de açúcar no sangue para menos de 150, com a ajuda de medicamentos como metformina ou glipizida, ou em alguns casos, insulina. Sucesso era ter pacientes com tensão arterial elevada nos 160 por 100 e ajudá-los a reduzir a sua tensão arterial para menos de 140 por 90. Mais uma vez, normalmente com a ajuda de medicamentos como lisinopril, ou hidroclorotiazida, ou clortalidona, ou amlodipina. Sucesso era ter pacientes com colesterol elevado, superior a 200, e ajudá-los a baixar os seus níveis de colesterol total para menos de 200. Muitas vezes com a ajuda de medicamentos tais como Lipitor, ou Crestor, ou Simvastatina. Durante a minha formação, sucesso de topo era quando ajudávamos pacientes com excesso de peso a perder 5% do seu peso corporal. Por exemplo, alguém pesava 140 kg, se pudéssemos ajudá-lo a perder uns 7 ou 8 kg, nós encorajávamos a pessoa e dizíamos que isto pode melhorar a sua diabetes ou melhorar os seus níveis de açúcar no sangue e colesterol. Esses casos eram raros, mas quando aconteciam, nós comemorávamos. Em contraste, desde que nos tornamos médicos que praticam a medicina à base de plantas e ajudamos as pessoas a mudar a sua saúde geral simplesmente pelo que colocam na ponta do garfo, tenho testemunhado nada menos do que transformações totais. Este é o Robert Smith. Ele deu-me permissão para usar o seu nome e a sua fotografia e partilhar a sua história. Isto foi em 2014, ele pesava 135 quilos. A sua pressão arterial estava nos 140 por 90 e estava a tomar múltiplos medicamentos, Zetia, Norvasc, Pristic, Albuterol. Zetia é um medicamento para o colesterol, Norvasc é um medicamento muito potente para baixar a tensão arterial, Pristic é um antidepressivo, Albuterol é para a asma. E ele era sedentário. Ele disse que teria demasiadas dores nas articulações, nos joelhos, que impediam de andar muito longe. Estas fotografias foram tiradas num casamento onde ele e a sua esposa estiveram presentes. E ele disse-me que quando olhou para estas fotografias, ele tinha chegado ao ponto em que disse: "Basta, já chega. Eu não posso continuar por este caminho." E ele foi à internet e fez alguma pesquisa e aprendeu essencialmente sobre a alimentação integral à base de plantas e sobre todas as evidências a seu favor e decidiu ir em frente e experimentá-la. Portanto, este é ele, hoje, 3 anos mais tarde.
Hoje ele pesa 78 quilos, a sua pressão sanguínea está nos 110 por 70 e isto é sem qualquer medicação. Já não está a tomar os medicamentos para baixar o colesterol, já não toma a sua medicação para baixar a tensão arterial, ele já não toma mais o seu antidepressivo. Por isso, o seu humor melhorou juntamente com a sua saúde geral. E ele já não usa albuterol e eu tive de o conseguir apanhar, porque esta fotografia foi quando o consegui apanhar momentos antes de ele sair para a sua corrida matinal de 8 km. Ele passou de completamente sedentário a quando acorda, a primeira coisa que faz é uma corrida de 8 km. E eu escolhi Roberts especificamente porque isto não é 2 meses, não é 4 meses, isto é 3 anos mais tarde. Esta é uma mudança que é sustentável e a longo prazo. E se eu tivesse uma entrevista com ele e vocês pudessem ouvi-lo a falar sobre isto, podiam sentir que esta é uma mudança de vida permanente para ele. Isto não é uma dieta que ele começou e depois vai terminar. Ele vai comer desta forma para o resto da sua vida. Robert Smith foi um paciente meu na True North há apenas alguns meses atrás. Bem, vamos ver um paciente meu do programa McDougall. Este é Josh Meyer. Ele descreve-se a si próprio como um comedor de carne do Nebraska. Estas duas fotografias foram tiradas em novembro de 2015 no programa de funcionários de McDougall. E deixem-me explicar um pouco sobre o programa de funcionários. Portanto, o Dr. McDougall, que é um pioneiro no campo da medicina baseada em plantas e um mentor meu, a quem eu estou extremamente agradecido e em dívida, ele realiza programas residenciais de 10 dias no Hotel Flamingo. As pessoas vêm de todo o mundo e ficam no Hotel Flamingo durante 10 dias. E lá eles recebem cuidados médicos do Dr. McDougall e de mim. Eles ouvem palestras das 8 da manhã até às 5 da tarde e, o mais importante, eles comem alimentos à base de amido, refeições à base de plantas, ou seja, sem carne, sem produtos animais e sem óleos. E a Whole Foods, nos últimos 5 ou 6 anos, tem enviado empregados seus de todo o país para o programa McDougall. E o facto de estarem a fazer isso durante os últimos 5 a 6 anos dá-nos uma ideia do sucesso que têm tido. Bem, a CenturyLink, que é uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, é uma empresa S&P 500 e é a terceira maior empresa de telecomunicações depois da Verizon e da AT&T. Eles decidiram, há alguns anos atrás, em 2015, enviar o seu primeiro grupo de empregados para o programa. E Josh Meyer era uma dessas pessoas, e por isso este foi o seu primeiro programa. E estas são duas fotografias dele no programa. Ele é um comedor de carne do Nebraska, diz ele, mas nesta altura ele pesava mais de 135 quilos. E ele teve o mesmo momento que Robert Smith teve depois do Halloween de 2015, onde disse: "Eu não posso continuar por este caminho." E então surgiu a oportunidade de vir para o programa McDougall. Assim, ele veio ao programa McDougall, mas ainda estava um pouco cético, mas mesmo assim decidiu dar 30 dias. E no final dos 30 dias, decidiu dar mais 30 dias. E depois, ao fim de 60 dias, decidiu dar um ano. E ele enviou um e-mail com a sua história. E este é ele, um ano mais tarde, novembro de 2016. Portanto, isto foi apenas há 4 meses. Ele já não se descreve a si próprio como um comedor de carne do Nebraska. Ele agora é um comedor de vegetais do Nebraska e sente-se melhor agora do que alguma vez se sentiu. Em todos os meus 7 anos de formação em medicina e residência, eu nunca testemunhei uma transformação total como esta. O mais próximo deste resultado foi ver pacientes que, após a cirurgia bariátrica, talvez um ano após a cirurgia, perderam uma quantidade considerável de peso e deixaram de tomar muitos medicamentos. A parte triste da história da cirurgia bariátrica é que já vi muitos pacientes que fizeram a operação há 4 ou 5 anos atrás e que não só voltaram a engordar o peso original, como estão ainda mais pesados, ok? Para não mencionar as complicações que tenho visto de muitos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Portanto, usando isto como uma espécie de transição, vamos aprender o que é exatamente uma alimentação integral à base de plantas. Alguém sabe quem é este? Este é Michael Pollan. Michael Pollan é um autor, um jornalista e é um ativista alimentar.
E ele escreveu este livro em 2008, Em Defesa da Comida, Manifesto de um Consumidor. E ele é mais famoso por 7 palavras. Primeiro, coma comida. Come comida que a tua avó reconheceria. Por isso, Go-Gurts, um gelado de iogurte em tubinhos, Go-Gurts não é comida que a sua avó iria reconhecer. Você quer comida tão natural e minimamente processada o quanto possível. Depois, não demasiada. Nos Estados Unidos temos a tendência a comer em excesso. Também tendemos a comer a ficar tão cheios ao ponto de termos de desapertar o cinto e as calças. Por isso, queremos comer até estarmos saciados, mas não afrontados. E por último, na maioria, plantas. Ok, e como é que é isso? Na maioria, plantas. Bem, é assim. Os 4 novos grupos alimentares numa alimentação integral à base de plantas são os cereais integrais, por isso amaranto, trigo sarraceno, cevada, aveia, centeio, teff, que é um grão integral da Etiópia, usado para fazer o pão injera ou inera. Frutas, de todos os tamanhos, variedades, formas e cores. Vegetais, vai ter os seus vegetais amiláceos e os seus vegetais não amiláceos. Assim, os vegetais amiláceos, ou seja, ricos em amido, seriam coisas como batatas, batata doce e abóbora-manteiga. E depois, os vossos vegetais não amiláceos seriam as vossas verduras, as couves, os espinafres, tomates, berinjela, pepino e depois, as últimas, leguminosas, feijões, ervilhas, lentilhas. Isto é o essencial de uma alimentação integral à base de plantas. Se derivar a grande maioria da sua nutrição destes 4 grupos alimentares, com talvez uma pequena quantidade de sementes e nozes, não mais do que 30 gramas por dia, então, no fundo, é assim que se parece uma alimentação à base de plantas. Então, vejamos estas imagens. Isto é uma tigela de papas de aveia de grão cortado. Este é o meu pequeno almoço 85-90% das vezes, todos os dias. Normalmente eu faço um puré de uma banana muito madura, que funciona como adoçante, por isso eu nem sequer adiciono açúcar. E depois, coloco por cima alguns frutos vermelhos. Por exemplo, esta manhã eu comi isto, a minha filha, o meu filho e a minha mulher também. No programa do Dr. McDougall, eles estão agora, mesmo a meio do programa de março de 2017, e ainda no outro dia comemos a pizza McDougall. E é basicamente uma base de trigo integral, não se adiciona óleo, e colocamos todo o tipo de vegetais e sem queijo. Este foi o meu almoço no trabalho na semana passada. Cevada, edamame, aspargos, bok choy, grão de bico, feijão manteiga. Esta é uma salada que comi no outro dia na True North. Tem beterraba, cenoura, pepino e pimento. Este foi o meu jantar há alguns dias atrás, uma mistura de arroz integral e branco. Normalmente eu como só arroz integral, mas quando temos um filho de 5 anos e um de 9 anos de idade, e como pai eu preciso de chegar a um acordo com eles, não é? Portanto, é uma combinação de arroz integral e do branco. E feijão preto, feijão manteiga, milho, um pouco de couve bok choy e alguns cogumelos. E este é um exemplo de um prato que fazem na Kaiser. Mais uma vez, algum feijão preto, quinoa como cereal e, como se pode ver, uma grande variedade de vegetais. A sobremesa é basicamente fruta, não tanto os gelados, bolos, cupcakes e bolachas, porque passado algum tempo o seu paladar ajusta-se e a fruta torna-se uma sobremesa muito doce e deliciosa. Mas a pergunta que muitas vezes me fazem é esta: qual é a diferença entre uma alimentação integral à base de plantas e uma dieta vegetariana ou vegan? Será que uma alimentação integral à base de plantas é apenas uma forma bonita e fixe de dizer vegan ou vegetariano? E a resposta é que são muito diferentes. E eu pensei em partilhar algumas imagens para realçar o quão diferentes podem ser. Por isso, se eu fosse vegan, eu poderia, teoricamente, comer isto no decorrer de um dia e ainda me considerar vegan. Podia começar o meu dia com pão de forma branco e manteiga vegetal. E eu poderia comer 4 fatias deste pão barrado com manteiga vegetal, e isto é um pequeno almoço vegan. Agora, é claro que isso quase não tem fibra, por isso provavelmente pelas 10 da manhã eu já estaria a morrer de fome. E por isso vou buscar o meu lanche vegetariano. E que melhor lanche vegetariano do que Oreos, certo? Os Oreos são bolachas vegan.
Não tem nenhum produto animal, por isso eu posso comer 20 oreos no meu lanche à meia da manhã e ainda me considerar vegan ou vegetariano. Agora, à hora do almoço, eu tenho muita fome, porque até agora comi cerca de 0 gramas de fibra. E por isso vou virar-me para a minha pizza vegan e vou dizer a mim próprio que é saudável porque tem queijo vegetal vegan. Acompanho com batatas fritas e este é o meu almoço vegan. E depois, para a sobremesa, vou buscar o meu saco de gomas, que são doces vegan. E depois vou empurrar tudo para baixo com a minha bebida vegan, Coca-Cola. Agora, nesta altura, ainda é 1 da tarde e isto é o que eu consumi durante o dia e sou vegan. Não há aqui um único alimento que seja integral à base de plantas, certo? Embora as batatas fritas sejam feitas de batata, já não são um alimento integral porque foram muito processadas, já foram fritas. Então, para mim, isto é o que realmente capta a diferença entre uma alimentação integral à base de plantas e o veganismo. Pode-se ter uma dieta vegan que seja saudável, mas também se pode ter uma dieta vegan que não seja nada saudável. Esta é outra pergunta muito comum que costumo receber. Como é que vou ter proteína suficiente se não comer carne? Bem, não precisamos de ir muito longe do que o reino animal. Vejamos os gorilas. Isto é do documentário Forks Over Knives. Sem carne, sem problema. Os gorilas podem levantar até 10 vezes o seu peso corporal. A dieta de um gorila é 98% plantas, certo? Folhas, ramos, raízes. Eles têm 2%, 1 a 2%, talvez sejam lagartas e larvas, mas eles não são comedores de carne. E nunca ninguém olhou para um gorila e disse que um gorila sofre de deficiência de proteína. E se olharmos para outros exemplos dentro do reino animal, o elefante, o bisonte ou o búfalo, o cavalo, não olhamos para estes animais e dizemos que eles sofrem de deficiência de proteína. Na realidade, em toda a minha carreira médica, nunca vi ninguém nos Estados Unidos que sofra de deficiência de proteína. É algo que simplesmente não se vê. E este é Frank Medrano. É um culturista e um especialista em calisthenics. E este é ele hoje. Pode ver online todo o tipo de vídeos dele a fazer demonstrações impressionantes de força e de controlo muscular. E você nunca olharia para Frank Medrano e dizia que ele sofre de deficiência de proteína. Isto é o que ele diz sobre a sua dieta. Antes, eu pensava que era saudável e forte, mas depois de adotar uma dieta à base de plantas, comecei a sentir-me enérgico e conseguia recuperar mais rápido depois dos treinos. O ponto onde queremos chegar é que numa alimentação integral à base de plantas, você vai ter proteína suficiente. O exemplo mais recente que queria partilhar é Tom Brady. Ele é 5 vezes campeão da Super Bowl e fiquei recentemente a saber que Tom Brady come uma alimentação integral à base de plantas. Esta é uma fotografia dele com a sua esposa Gisele e a maneira como ele descreve a sua dieta é que 80% vem daqueles 4 grupos alimentares que acabamos de falar sobre frutas, vegetais, cereais integrais e leguminosas. E esta é uma fotografia da Gisele com uma tigela de sopa com brócolis e batatas. E esta é a sua filha, Vivian, a beber um batido verde. Ok, então eu penso que todos ficaram com uma ideia geral do que é uma alimentação integral à base de plantas, certo? Coma comida, não demasiada, na sua maioria plantas dos 4 principais novos grupos alimentares: frutas, vegetais, leguminosas e cereais integrais. Mas isto levanta a questão: porquê? Por que razão eu devo adotar esta forma de comer? O facto é que se a América fosse saudável e se estivéssemos a ir bem como nação, então não haveria muita necessidade de discutir uma dieta baseada em plantas. Isto significaria que o que quer que estivéssemos a fazer atualmente estava a funcionar. Mas não está. São 2/3. 2/3 dos Estados Unidos têm excesso de peso ou são obesos. Mais de 1/3 é obeso. Apesar de gastarmos mais de 40 mil milhões por ano em dietas e produtos relacionados com dietas, 95% de nós recuperamos esse peso dentro de 1 a 5 anos. Portanto, é evidente que o que estamos a fazer em termos de dieta não funciona. 50% dos adultos nos Estados Unidos ou têm pré-diabetes ou diabetes. 1 em cada 2. E isto tem continuado a crescer ao longo dos anos. 52 segundos. Em cada 52 segundos,
um adulto nos Estados Unidos morre de doença cardíaca. Esta estatística não me deixa dormir durante a noite. Eu não consigo esquecer isto. Quer se trate de um AVC ou de um ataque cardíaco, o total num ano é de 610 mil. Durante esta apresentação de 1 hora, 70 adultos nos Estados Unidos terão morrido de doença cardíaca. E quanto ao porquê disto ser assim, não temos de ir muito longe, porque em cada esquina temos fast food. McDonald's, Taco Bell, Burger King, Pizza Hut. No final de cada corredor do supermercado encontramos toda uma série de diferentes tipos de doces. No outro dia eu estava a fazer compras na Best Buy, na secção de eletrónica, e ao sair o que é que eu encontro? Uma enorme prateleira de doces para comprar à saída. E no verão passado eu estive na feira de Sonoma County e não consegui acreditar no que estava a ver, que eu até tirei uma fotografia. Ora veja, agora chegamos ao ponto em que um hambúrguer entre 2 fatias de pão já não é suficientemente apetitoso. Agora precisamos de colocar hambúrguer entre 2 donuts de Krispy Kreme. Aqui diz, a casa do hambúrguer Krispy Kreme. Pede aqui. Eu nunca tinha visto isto antes. E sabem, o facto de termos comido 2 donuts Krispy Kreme, isto não conta como sobremesa, porque havia um hambúrguer no meio. Por isso, não é preciso ir muito longe, é só ir à bancada seguinte e pode comer a sua sobremesa, que são Snickers fritos ou Oreos fritos ou gelado de marshmallow. Porque um Oreo ou uma barra de Snickers não era o suficiente para a sobremesa, então precisamos fritá-los para serem realmente apetitosos. Mais de 50% da dieta americana é ultraprocessada. Mais de 50%. E para ser exato, 58% da dieta americana é ultraprocessada. Mas o que é isso? O que é que isso significa exatamente? Eu vou ler para vocês a definição do estudo que foi publicado no BMJ. Então, ultraprocessado, composições de vários ingredientes que, para além do sal, açúcar, óleos e gorduras, incluem substâncias alimentares não utilizadas em preparações culinárias, em particular, sabores, corantes, edulcorantes, emulsionantes e outros aditivos utilizados para imitar qualidades sensoriais de alimentos não processados ou minimamente processados e os seus preparados culinários, ou para disfarçar qualidades indesejáveis do produto final. Mais de 50% do que comemos provém deste tipo de alimentos. Quem me dera poder dizer que o resto eram alimentos saudáveis à base de plantas, mas não é verdade. Mais de 25% da nossa dieta vem da carne e laticínios como queijo, bifes, frango, ovos, ok? E menos de 10% da dieta americana vem realmente de frutas e vegetais. E a maior parte desses 10%, na verdade, vem de coisas como sumo de fruta ou batatas fritas, porque a batata contaria como um vegetal. Neste livro, Hungry Planet, o autor e fotógrafo foi a diferentes países ao redor do mundo e tiraram uma foto do que uma família média consome durante uma semana em cada um destes países. Esta é uma família da Carolina do Norte e isto é o que eles comem durante uma semana. E como podem ver, esta é verdadeiramente a dieta americana padrão, certo? Temos muita pizza, muita carne, temos os ramen noodles instantâneos, muita fast food do Burger King, KFC, McDonald's, temos batatas fritas, refrigerantes. Aqui estão os nossos 10% de fruta, temos aqui algum sumo de fruta. E se olharmos bem, podemos ver algumas batatas e alguns cachos de uvas. E temos cerveja, Coca-Cola Diet, muito leite. É uma dieta americana baseada em comida ultraprocessada, em fast food, muita carne e muitos laticínios. E contrastando isto com outros países em todo o mundo, sim, também não são perfeitos, mas vemos bem a diferença apenas olhando para as fotografias. Se olharmos para o Egito, esta é a família Ahmed no Egito. E basta olhar para as cores, não é? Muito mais legumes, frutas, bananas. Sim, há alguma carne, sim, há alguns refrigerantes, mas é muito, muito menos do que aquilo que acabou de ver com a família nos Estados Unidos. Isto é em Guatemala. Mais uma vez, muitas frutas, leguminosas, eles têm arroz. Esta é uma família na Índia. Mais uma vez, o que chama a atenção é uma enorme quantidade de frutas e vegetais, cereais e leguminosas. Um adulto americano nos Estados Unidos come, em média, mais de 90 kg de carne por ano.
Isto contrasta com a Índia, onde um adulto come em média 5 kg de carne por ano. Esta é a resposta ao nosso problema. Esta é a resposta aos 2/3 dos americanos que têm excesso de peso, obesos. Esta é a resposta aos 50% que são pré-diabéticos e diabéticos, aos doentes com ataques cardíacos que morrem a cada 52 segundos. Comprimidos, certo? E se não são comprimidos, são operações. E isto é um stent. É uma das operações mais comuns feitas nos Estados Unidos. É colocar um stent num dos vasos do coração para o abrir. Estudos mostram que, para doenças coronárias crónicas, os stents não fazem nada para prolongar o tempo de vida da pessoa e eles são simplesmente um penso rápido. E se não for um stent, então vamos ainda mais longe e faremos a cirurgia de revascularização do miocárdio. Tiramos uma veia da perna e usámo-la para contornar o bloqueio da artéria no coração. Temos de abrir o peito, fazer a cirurgia e depois voltar a cozê-lo. Mas existe outra maneira. E é neste contexto que chega a alimentação integral à base de plantas. E poderíamos passar 8 horas, 16 horas, uma semana inteira a falar sobre os benefícios para a saúde de ter uma dieta à base de plantas. Temos literatura desde os anos 20 que mostra os benefícios de uma dieta à base de plantas. Mas aqui estão apenas alguns. Peso mais saudável, melhorar o colesterol, a tensão arterial, o açúcar no sangue, resultando assim em menos medicamentos. Prevenção e reversão de doenças cardíacas e diabetes, e falaremos mais disto daqui a pouco. Pode abrandar a progressão de certos tipos de cancro, como o cancro do cólon, cancro da próstata, cancro da mama. E, por último, melhorar os sintomas de doenças crónicas, como a gota, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal e esclerose múltipla. E vou mostrar-vos apenas um breve estudo de caso que foi publicado recentemente. Este foi uma atualização nutricional para médicos sobre a dieta à base de plantas. E foi publicado na revista Kaiser Permanente e foi escrito por vários médicos do sul da Califórnia. E eles apresentaram um estudo de caso real deles. Portanto, desculpem as siglas, mas eu vou explicar. Então, um homem de 63 anos de idade com hipertensão, tensão arterial elevada, hiperlipidemia, com colesterol elevado, ele entrou com fadiga, náuseas e câimbras musculares. Este foi um paciente real que veio para a Kaiser no sul da Califórnia e ele tomava estes 4 medicamentos, como lisinopril, 40 mg diários, hidroclorotiazida, 50 mg diários, amlodipina, que é um medicamento potente para a tensão arterial, 5 mg, e atorvastatina, que é um medicamento muito potente para baixar o colesterol, 20 mg. No consultório médico, ele fez o teste aleatório de glicose no sangue e o valor obtido foi de 524. E só para lhe dar uma ideia de quão alto isso é, o valor limite do teste aleatório de glicose no sangue para resultar num diagnóstico de diabetes é de 200, ok? Isto rebentou a escala. E este era o seu diagnóstico atual de diabetes. A hemoglobina A1C estava em 11,1%. A hemoglobina A1C é uma média do seu nível de açúcar no sangue nos últimos 2 a 3 meses. É mais uma forma de diagnosticar a diabetes. E o valor limite para o diagnóstico de diabetes pela hemoglobina A1C é de 6,5 e aqui ele estava a 11,1. Portanto, isto representa uma diabetes muito mal controlada e este foi o seu novo diagnóstico. O seu colesterol total estava a 283, apesar de estar a tomar Lipitor, que é um dos medicamentos mais poderosos para baixar o colesterol. A sua pressão sanguínea era de 132/66, nada mal, mas é preciso ver que ele estava a tomar 2 medicamentos para a tensão arterial, hidroclorotiazida e lisinopril, certo? Foi o que eu mencionei anteriormente, e este é um exemplo de um controlo da tensão arterial bem sucedido. E depois o seu IMC, o seu índice de massa corporal, era de 25. Menos de 25 é considerado peso normal. 25 a 30 é considerado excesso de peso e 30 a 35 é obeso. 35 ou mais é obeso mórbido. Por isso, ele está mesmo na fronteira entre o peso normal e o excesso de peso. Então, o que fez o médico? Como médico responsável, ele receitou metformina, que é para diabetes, começou a tomar glipizida, que é para a diabetes, e começou a tomar NPH, que é uma forma de insulina, 10 unidades para a sua diabetes.
Começou então a tomar 3 medicamentos para a sua diabetes. Porquê? Porque este paciente estava muito mal controlado e ele queria ter o seu açúcar no sangue sob controle. Mas o médico também o iniciou numa alimentação integral à base de plantas e aconselhou-o a fazer exercício diariamente. Portanto, vamos acelerar 4 meses. 4 meses depois, em termos de pressão arterial, ele estava sem amlodipina. Ele estava sem hidroclorotiazida, ele diminuiu o seu lisinopril de 40 mg para 5 mg e, apesar disso, a sua pressão arterial era mais baixa do que quando fez exames pela primeira vez. 132 por 66 para 125 por 60. Em termos da sua diabetes, lembre-se que ele entrou mal controlado, mas agora parou a glipizida, deixou completamente de tomar insulina e a sua A1C desceu de 11,1 para 6,3. A sua nova A1C nem sequer cumpriu os critérios para o diagnóstico da diabetes. Essencialmente, em 4 meses, reverteu a sua diabetes, saiu da insulina e saiu da glipizida. Apenas ficou a tomar a metformina. E, finalmente, em termos de colesterol, os valores caíram de 283 para 138. Comece-se aqui a ver que a beleza de uma dieta à base de plantas não é o facto de tratar apenas uma doença. Não é como um medicamento para a tensão arterial ou para a diabetes que apenas trata especificamente essa doença. Esta é uma pílula mágica, por assim dizer, que se coloca todos os dias na ponta do garfo e que trata todas as doenças. E esta é uma imagem que nunca esquecerei. Foi no início quando aprendi sobre medicina à base de plantas. O Dr. Dean Ornish, que é outro pioneiro no campo, ele deu uma palestra numa conferência sobre dieta à base de plantas em San Diego e começou com esta imagem, e desde então nunca mais me esqueci. Trata-se de uma imagem de 2 médicos que estão a enxugar o chão. E se olharmos para o fundo, no lavatório, a torneira ainda está aberta. Está a deitar água para fora. O que isto representa é o estado da medicina moderna nos dias de hoje. Estamos a enxugar o chão. Estamos a apanhar a água do chão com glipizida, metformina, lisinopril, hidroclorotiazida, stents, cirurgias de revascularização do miocárdio e, entretanto, não estamos a abordar a raiz do problema. Enquanto comemos hambúrgueres Krispy Kreme, enquanto comemos doces das caixas do supermercado, a torneira continua aberta. E por isso estamos literalmente a jogar à apanhada. E o que uma dieta à base de plantas faz é abordar a raiz do problema. Finalmente, estamos a fechar a torneira para que não tenhamos de continuar a esfregar o chão. Quero que se concentrem um pouco na doença arterial coronária, uma vez que é a principal causa da morte de homens e mulheres nos Estados Unidos a nível global. Tal como mencionei, a cada 52 segundos, um adulto americano morre desta doença. Este é o Dr. Caldwell Esselstyn. Ele é um cirurgião da clínica Cleveland e ficou muito desiludido com o estado da medicina moderna. Sentiu como se estivéssemos essencialmente a esfregar o chão, tal como aquela imagem que mostrei antes do Dr. Dean Ornish. E quando o Dr. Esselstyn fez a pesquisa, ele chegou à conclusão inevitável de que a alimentação integral à base de plantas era a solução. E assim, ele foi ao departamento de cardiologia da clínica Cleveland e pediu-lhes para lhe enviarem os seus pacientes com doenças cardíacas as mais difíceis. E enviaram-lhe 18 pacientes que, nos 8 anos antes de ele começar o seu estudo, sofreram 49 eventos coronários. Estes pacientes estavam muito doentes, 49 eventos coronários em 18 pacientes. É uma média entre 2 a 3 eventos a cada um. E estes eventos incluem coisas como o aumento da angina, ou o agravamento da dor no peito, a progressão angiográfica da doença, ou seja, a progressão dos bloqueios das suas artérias coronárias, cirurgia de bypass, infartos ou ataques cardíacos, AVCs, angioplastia, que é a operação que mencionei anteriormente, onde colocamos um stent nas artérias do coração para abri-las, ou também piora nos testes de esforço, pessoas que foram colocadas em passadeiras e foram avaliadas quanto à sua capacidade de exercício físico. E ele colocou estes pacientes num simples estudo de intervenção, uma dieta constituída exclusivamente por vegetais, frutas, cereais integrais, leguminosas e lentilhas, excluindo ao mesmo tempo toda a carne, laticínios e óleos.
e seguiu estes 18 indivíduos durante 12 anos após a realização do estudo. E lembrem-se que tiveram 49 eventos coronários nos 8 anos até à data de começo do estudo. Nos 12 anos seguintes, zero. Zero eventos coronários. A maioria das pessoas esperaria que muitos deles tivessem morrido ou certamente que tivessem pelo menos o mesmo número de eventos, se não mais, mas em vez disso, 12 anos mais tarde, 17 pacientes ainda estavam vivos com zero eventos coronários. Todos menos um. Um paciente morreu de uma arritmia ao fim de 5 anos. E se formos ver os exames reais, este foi de um dos pacientes. Esta é a angiografia feita em novembro de 1996. O que se vê aqui, distal LAD, significa a artéria descendente anterior esquerda distal. É uma das principais artérias do coração. Pode ver-se que está bem aberta e depois, aqui mesmo no fim, fica muito estreita, certo? 3 anos mais tarde, quando fizeram uma nova angiografia, era assim que estava. Abriu completamente. E o que isto realmente mostra é que não é apenas possível manter estas lesões estáveis, pode-se realmente inverter a doença cardíaca. Pode-se reverter os bloqueios das artérias do coração. Mais uma imagem. Isto é um scan nuclear e o que está a ver aqui é uma espécie de visão transversal da câmara principal do coração, o ventrículo esquerdo. E a forma de compreender isto é: as áreas vermelhas representam áreas de bom fluxo sanguíneo e estas áreas mais amarelas, esverdeadas e escuras representam áreas do coração que não estão a obter um bom fluxo sanguíneo, certo? Este exame foi feito a um dos pacientes apenas 3 semanas após o início do estudo. Vejam isto, um bom fluxo sanguíneo quase em todo o redor do coração. Bem, por volta da mesma altura, o Dr. Dean Ornish, que é mais um pioneiro, eu mostrei há pouco o desenho animado que ele mostrou, ele estava a fazer um tipo de estudo semelhante, exceto que o seu era um estudo controlado aleatório. Portanto, ele usou 48 pacientes e escolheu aleatoriamente metade deles para a dieta da Associação Americana de Cardiologia. E estes eram pacientes com doenças cardíacas significativas, desde a doença de um vaso até 3 vasos. Depois, ele escolheu aleatoriamente a outra metade deles para uma dieta à base de plantas e de baixo teor de gordura. Além disso, ele fez coisas como a redução do stress ou mindfulness, fez coisas como ter grupos de apoio para aumentar o senso de ligação das pessoas entre si e incorporou também movimento. E ele mediu o progresso por olhar de novo para as artérias coronárias e medir a quantidade de bloqueio. E isto foi o que vimos. O grupo de controlo, que estava na dieta da Associação Americana de Cardiologia, que recebia cuidados convencionais pela cardiologia, o seu nível de bloqueio nas artérias coronárias, depois de um ano, passou, em média, de 40,7 para 42,3. E depois de 5 anos, continuaram a piorar para 51,9. Em contraste, aqui está o grupo de intervenção na dieta à base de plantas e de baixo teor de gordura. 41,3. Na verdade, começaram pior, com um grau de bloqueio maior do que o grupo de controlo. Um ano mais tarde, desceu para 38,5 e 5 anos mais tarde continuaram a descer para 37,3. Portanto, mais uma vez, o que vemos aqui não é apenas estabilização, mas, na realidade, uma inversão real da doença cardíaca. Além disso, houve uma diminuição de 91% na frequência e gravidade dos ataques de angina ou dores no peito no grupo de intervenção na dieta à base de plantas e de baixo teor de gordura. E em contraste, houve um aumento de 165% na frequência e gravidade dos ataques de angina no grupo de controle da dieta da Associação Americana de Cardiologia, isto obtendo cuidados cardiológicos convencionais. E foi por esta razão que o Dr. Kim Williams, o presidente da Faculdade Americana de Cardiologia, quando olhou para a pesquisa feita pelo Dr. Esselstyn e pelo Dr. Dean Ornish, e só para completar, ele teve um paciente a quem fez um scan nuclear que entrou com doença de 3 vasos e fez um scan que basicamente mostrou que ela tinha bloqueios.
E 6 meses mais tarde, quando a reavaliou, essencialmente o scan mostrou a reversão da doença. E quando ele perguntou como tinha conseguido fazer aquilo, ela mencionou que tinha tomado conhecimento do Dr. Dean Ornish e tinha feito a dieta Ornish. E assim, com tudo isto combinado, ele decidiu finalmente experimentar a dieta por conta própria. E durante toda a sua vida, o seu LDL, ou o seu mau colesterol, tinham sido elevados. Penso que era por volta de 190, 180 a 190. E isto era a comer o que ele acreditava que era uma dieta saudável, com muito peixe, muito frango, uma quantidade decente de frutas e vegetais. Mas ele decidiu experimentar a 100% durante um período de tempo. Mas apenas alguns meses depois, quando voltou a verificar o seu colesterol, o seu nível de LDL estava a menos de 100, ok? Caiu quase 100 pontos apenas numa questão de meses. Antes, ele acreditava que era devido à sua genética e isso era o máximo que ele podia fazer. E depois, em poucos meses, mudou. Por isso, desde então, ele passou a comer 100% à base de plantas. E eu adoro esta sua citação. Não seria louvável se a Faculdade Americana de Cardiologia tivesse como objetivo acabar com o seu próprio negócio? Não é? O presidente Bill Clinton, ele aprendeu da pesquisa dos médicos Ornish e Esselstyn, e como você se lembra, durante a sua presidência ele era famoso pela sua dieta americana de que tanto gostava. E como resultado, em 2004 fez uma cirurgia quadrupla de bypass. E apenas 6 anos mais tarde, quando andava por Nova York, sentiu dores no peito e foi levado a correr para o hospital, tendo-lhe sido colocados 2 stents. Então ele chegou àquele momento em que disse: já chega, eu não posso continuar assim. E este é ele agora, 2015. Há apenas 2 anos, certo? Ele está quase 10 quilos mais leve, adotou uma alimentação integral à base de plantas e aqui está ele a mostrar o seu almoço aos repórteres. E ele tinha esta citação: eu queria viver para ser avô, por isso decidi escolher a dieta que achei que maximizaria as minhas hipóteses de sobrevivência a longo prazo. Então, não temos tempo para falar em profundidade sobre a diabetes, mas queria mencionar um estudo que é um dos meus estudos favoritos: neuropatia diabética. Okay? A neuropatia diabética é uma dessas doenças crónicas que é muito difícil de aliviar. E temos todo o tipo de medicamentos, gabapentina, Lyrica, e sabem que mais? Nenhum deles funciona verdadeiramente. Talvez diminua a sua dor em 10, 20%, mas nunca se vê um paciente a entrar com neuropatia diabética onde lhe dão um medicamento e esta desaparece. Bem, nos anos 90, o Dr. Crane fez um estudo sobre 21 pacientes com neuropatia diabética significativa que era extremamente dolorosa e, essencialmente, o que ele fez foi colocá-los num programa residencial de 25 dias. E durante esse programa, eles tinham uma dieta à base de plantas que era baixa em gordura. Menos de 10% de calorias eram gorduras, e um programa de exercícios de caminhada moderados. No final dos 25 dias, 17 dos 21 pacientes com neuropatia diabética significativa tiveram 100% de alívio da sua neuropatia sem a ajuda de medicamentos. Isto é apenas a falar da sua neuropatia. A maioria deles conseguiu sair de muitos dos seus medicamentos para a diabetes, incluindo insulina, e todos eles perderam peso. O colesterol baixou, a pressão sanguínea baixou. E o que é ainda mais interessante neste estudo é que eles acompanharam os mesmos pacientes 3 a 4 anos mais tarde. E com exceção de um deles, 100% deles tiveram o mesmo grau de alívio da sua neuropatia. Essencialmente, era coisa do passado. E isso só mostra que, à medida que se mantém nesta dieta, ela é sustentável e os resultados também são sustentáveis. Este é um dos meus livros favoritos, As Zonas Azuis, a solução para comer e viver como os povos mais saudáveis do planeta. Escrita por Dan Buettner, um jornalista da National Geographic. E o que Dan Buettner fez foi dar a volta ao mundo e procurar lugares que tenham a maior percentagem de centenários ou pessoas que vivem para além dos 100. E não apenas pessoas que vivem para além dos 100, mas pessoas que estão a prosperar e a viver vidas cheias na sua velhice. E ele identificou 5 zonas azuis: Loma Linda, Califórnia; Nicoya, na Costa Rica; Sardenha, Itália; Icária, Grécia; e Okinawa, Japão.
E ele fez mais de 250 entrevistas aos centenários e essencialmente perguntou: qual é o segredo? Quais eram os seus padrões diários, o que comiam, como se moviam, com quem passavam o tempo e, no fim de tudo, destilou princípios, 9 princípios poderosos que aprendeu com os centenários sobre o que ligava todos estes lugares. E no topo da lista estava uma dieta à base de plantas. Por isso, quando nos afastamos dos estudos científicos e procuramos o que realmente se passa no mundo real, vemos que é a dieta na qual as civilizações em todo o mundo, ao longo do tempo, estão a prosperar. Portanto, este é o Dr. Ellsworth Warham. Ele é um exemplo dos centenários das Zonas Azuis. Ele vive em Loma Linda, Califórnia, e é um cirurgião cardiotorácico. Penso que hoje tem 104 anos de idade e tomou a decisão de passar a comer à base de plantas há cerca de 30, 40 anos atrás, quando fazia cirurgias e se apercebeu de que todos os bloqueios que via nas artérias, todos eles estavam em pessoas a comer a dieta americana padrão, e reparou que nunca encontraria estas pessoas a comer uma alimentação integral à base de plantas. E assim, até hoje, é isto que ele segue. Ele finalmente deixou de colaborar em cirurgias aos 95 anos de idade. Mas há uma entrevista dele com o Dr. Sanjay Gupta na CNN, descrevendo apenas o quão completa e rica é a sua vida. E como mencionei, ele hoje tem 103 ou 104 anos de idade. E, portanto, esta citação daquele artigo que mencionei anteriormente, que foi publicado na revista Kaiser Permanente, penso que a capta verdadeiramente. Diz: o futuro dos cuidados de saúde envolverá uma evolução para um paradigma onde a prevenção e o tratamento da doença se centra não num comprimido ou num procedimento cirúrgico, mas sim em mais uma porção de frutas e legumes. Então, falamos sobre o que é uma dieta à base de plantas, falamos sobre a razão pela qual deveríamos adotar uma alimentação integral à base de plantas, olhando para a doença arterial coronária, olhando para a diabetes e a neuropatia diabética, olhando para pessoas de todo o mundo que estão a viver para além dos 100 anos e a prosperar com uma dieta à base de plantas. Mas isso levanta a questão: como é que eu começo esta dieta? Uma coisa importante é continuar a aprender, ok? Isto é apenas a ponta do iceberg. Isto é suposto ser uma introdução. É para despertar a tua curiosidade. Mas há tanto material para ler. O livro The Starch Solution, escrita pelo meu mentor, Dr. John McDougall, é um grande livro para aprender mais e ver os benefícios dos amidos, feijões e batatas, leguminosas, e introduzindo-as na sua dieta. Este é um bom filme, Fat, Sick and Nearly Dead, gordo, doente e quase morto. Forks Over Knives é um dos filmes que recomendamos que todas as pessoas que não tenham visto ainda devem definitivamente assistir. É um excelente documentário sobre uma dieta à base de plantas e destaca bem a pesquisa do Dr. Esselstyn e do Dr. Campbell, que é o autor do livro The China Study. O livro do Dr. Esselstyn, Prevenir e Curar Doenças Cardíacas, onde discute bem a investigação detrás daquele seu estudo de referência que mostrou a reversão da doença cardíaca nos pacientes com quem ele trabalhou, e depois pode também começar a participar em conferências. A Conferência Internacional sobre Nutrição à Base de Plantas é uma conferência fantástica. Já estive presente 2 vezes e basicamente assiste a peritos de todo o mundo a discutir os muitos benefícios de comer desta forma. Mas à medida que aprendemos, temos realmente de começar a implementar corretamente. E na verdade, a primeira coisa que temos de fazer é limpar a nossa cozinha. Por isso, só tens de arranjar um grande saco do lixo e colocar todos os alimentos que não são à base de plantas e que vão ser uma tentação dia após dia se te rodeares deles. Portanto, batatas fritas, biscoitos, a carne, os ovos, os laticínios, ok? Vou pô-los num saco e tirá-los da casa. E depois precisamos de fazer o inverso e encher a cozinha com alimentos à base de plantas que lhe facilitem preparar uma refeição rapidamente. Aqui vê leguminosas, feijões, lentilhas e massa. Vai querer também fazer estoque de frutas e vegetais. Uma coisa que é crítica para ser bem-sucedido é planear com antecedência, porque vivemos numa cultura em que os nossos dias de trabalho são extremamente ocupados. E o facto é que, se prepararmos com antecedência e tirarmos tempo para, no domingo,
planear quais serão as nossas refeições para a semana, planear para ir às compras, preparar e cozinhar, é muito mais provável que sejamos bem-sucedidos a comer desta forma do que se o fizermos apenas no dia a dia. E por último, é preciso ação. Pode fazer todo o planeamento que quiser, mas no final de contas, tem de o fazer, tem de saltar. Ação. E idealmente é fazê-lo com um parceiro. E estudos demonstram que quando o fazemos juntos, num grupo, as nossas hipóteses de ter sucesso são muito mais prováveis do que se o tentarmos sozinhos. Agora, pelo caminho, vai haver alturas em que vai vacilar, certo? Ou vai sair do plano. E a chave aqui é realmente ser perseverante. Como disse Vince Lombardi, não importa se você foi derrubado, o que importa é levantar e começar de novo. E se um dia acabarem por comer algo que faz parte da dieta americana padrão, então, como diria o Dean Ornish, no dia seguinte, comem mais saudável. Ok? E não continuam a comer de forma pouco saudável. Quando penso na perseverança, eu penso em Jason e Sarah Ramos. Estes foram 2 pacientes de quem tratei recentemente aqui na True North. Como diz o Jason, a minha verdadeira dieta, na altura, isto era em 2014, consistia principalmente em bolos de massa folhada, gelados, pizza, asas de frango e hambúrgueres. Eles são marido e mulher e juntos já tinham experimentado muitas dietas diferentes ao longo dos anos, mas eles nunca desistiram. Nunca desistiram. Eles continuaram a tentar e mantiveram-se determinados e sabiam que havia uma maneira melhor. E eventualmente aprenderam sobre uma alimentação integral à base de plantas. E eles têm estado nesta dieta desde 2014-2015. E estes são eles hoje. Novamente, mais uma completa transformação. E eu cuidei deles durante mais de 4 semanas aqui na True North. Se pudesse ter visto o tamanho dos seus pratos, em termos de quantidade de alimentos que eu consumia, ficaria chocado. E essa é a beleza desta forma de comer. Eu nunca disse uma única vez a um paciente que eles precisam de contar calorias. Não se trata de uma dieta de restrição calórica ou de controle de porções. Se colocarmos os alimentos certos no nosso corpo, comemos basicamente o quanto quisermos até estarmos saciados, ok? E apesar de comerem o quanto quiserem, este foi o resultado no espaço de 2 a 3 anos. Passaram essencialmente de uma categoria de obesidade mórbida para um peso normal. Portanto, para recapitular, em termos de saúde, nós não estamos a ser bem-sucedidos como nação. Medicamentos, procedimentos e cirurgias não são a solução, isto é apenas esfregar o chão. E para conseguirmos fechar a torneira, temos de adotar uma dieta principalmente à base de plantas, como frutas, vegetais, cereais e leguminosas, primariamente integrais ou minimamente processadas. Uma alimentação integral à base de plantas tem o potencial não só de prevenir, mas também de reverter, e essa é a beleza, reverter doenças crónicas, tais como doenças cardíacas e diabetes. Relativamente aos próximos passos, a aprendizagem contínua é fundamental e também experimentarmos e adotarmos um estilo de vida à base de plantas. Hipócrates, o pai da medicina moderna, há mais de 2000 anos atrás, acertou em cheio. E de alguma forma, ao longo do caminho, nós descarrilamos e não ouvimos a sua sabedoria. Que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento. Agora quero terminar com uma nota mais pessoal. Muitas vezes os pacientes dizem-me: sabe, para si é fácil falar. Você provavelmente comeu desta forma toda a sua vida. Provavelmente cresceu a comer à base de plantas. Você não sabe como é vir da dieta americana normal e tentar comer desta forma. E é aí que eu me rio e digo: oh, se você soubesse. Até ao fim do 5º ano, eu era o miúdo com o maior excesso de peso no meu ano. Eu lembro-me como se fosse ontem. O estar no ginásio e esperar que todos no vestiário tivessem acabado de trocar de roupa antes de eu trocar, porque não queria que eles me vissem sem a minha t-shirt vestida. Lembro-me de estar absolutamente petrificado quando recebia um convite para uma festa e descobrir que era uma festa na piscina. E as vezes que eu ia a uma festa, que era numa piscina, eu saltava com a minha t-shirt vestida. E os meus amigos diziam: porquê é que estás a saltar com a t-shirt vestida? E eu dizia: porque tenho frio.
E eu não fiquei assim por acaso, ok? Eu gostava e comia muito da dieta americana normal. Eu lembro-me de ir a Singapura num verão, onde os meus pais cresceram, e a minha missão era ir a todos os restaurantes que tinham banana splits e basicamente obter um em cada refeição e comparar e decidir qual era o melhor. Eventualmente a minha dieta melhorou um pouco, mas eu diria que ao longo do caminho cometi algumas falhas. Nos anos 80 houve uma grande loucura de tudo sem gordura. E nesse paradigma sem gordura podia-se comer toda a comida que se quisesse, desde que fosse sem gordura. Portanto, as tartes sem gordura e as bolachas sem gordura, doces, gomas, sumo de laranja, eu consumia quantidades enormes dessas coisas e pensava que isso era saudável porque era sem gordura. E depois, e até tenho vergonha de o dizer, mas durante a residência passei pela fase paleo, onde se pode comer tanta carne quanto se quer, desde que se evite os hidratos de carbono. E na altura eu tinha orgulho em conhecer uma hamburgueria em que um pedido que não estava no menu era um hambúrguer ao estilo de proteína. São uns hambúrgueres embrulhados em alface em vez de pão para evitar os hidratos de carbono. E eu lembro-me de uma vez ter ido lá e pedido não um, mas 2 hambúrgueres duplos de proteína, ok? E eu passei pela dieta paleo durante uns 2 anos. E foi só nestes últimos anos que finalmente vi a luz, por assim dizer, e entrei no que acredito verdadeiramente ser a fase final da minha história nutricional, um estilo de vida à base de plantas. E por isso quero terminar com uma demonstração que penso que destaca bem isto. Pode ser? Esta foi uma demonstração que vi há muitos anos de um orador motivacional chamado Darren Hardy. E ele estava a falar sobre a influência perigosa das notícias e da televisão. E eu fiquei tão impressionado com esta demonstração que adaptei-a para mim, para poder demonstrar o que a adoção de uma alimentação integral à base de plantas representa. Por isso, imaginem que este era eu na minha infância, ok? Eu a comer panados, batidos, croissants com creme, fast food da loja ao lado, a ver televisão, essencialmente cheio da dieta americana padrão, e mesmo mais tarde a passar à fase sem gordura e ao paleo. E agora quero mostrar-vos o poder que eu acredito que uma alimentação integral à base de plantas tem e é capaz de fazer. Não vai acontecer imediatamente, mas dia após dia, ao comeres frutas de várias cores, variedades, tamanhos, vegetais de vários tipos, leguminosas, feijões, ervilhas, lentilhas, cereais integrais, amaranto, trigo sarraceno, cevada. Estás a fazer uma limpeza de dentro para fora. As pessoas que têm diabetes estão a reverter a sua diabetes. As pessoas que têm a sua tensão arterial elevada não estão apenas a baixar a sua tensão arterial com medicamentos, mas estão de facto a baixar a sua tensão arterial e largar os seus medicamentos. E és realmente capaz de reverter qualquer dano que tenhas feito e acumulado ao longo dos anos. E no final, o que te resta é um copo de água pura e limpa. Muito obrigado. Se gostaste desta palestra, vais gostar também da palestra do Dr. Neal Barnard, onde ele fala sobre como podemos melhorar a diabetes, equilibrar a tiroide e resolver problemas no sistema reprodutor da mulher com uma alimentação integral à base de plantas. Clica no vídeo de cima para poderes ver essa palestra. Para veres outro vídeo, clica no de baixo.